Deus é poderoso, amém? Aleluia. Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Deus vai falar conosco através também desse filme hoje. Quem esteve aqui na semana passada e ouviu a respeito do Titanic? Amém? Glória a Deus. Aprendemos, a respeito de muitas coisas ali. Efésios 6, versículo de número 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, diga principados, e contra as potestades, e contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Eu te dou graças, Senhor, neste momento, e precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem aqui agora, Deus, acampa os Teus anjos à nossa volta, porque o que nós vamos falar, ó Deus, Senhor, nos próximos minutos aqui a respeito da Tua palavra, Senhor, mostra e desvenda e desnuda parte do mundo espiritual, de como as coisas acontecem, de como muitas vezes o inimigo age contra as nossas vidas, mas também traz uma revelação de quais são as armas que nós temos para guerrear e para vencer contra toda arma lançada contra a nossa vida, Pai. Eu te peço agora, Senhor, domina aqui, vem e reina no nosso meio, tira todo atrapalho, tira todo espírito de religiosidade, tira todo espírito imundo que tenta roubar a revelação da Tua palavra, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos unge esta manhã, com uma unção, ó Deus, para lutar e vencer. Deus nos, Pai, adestra para usarmos as armas corretas e vencermos nas regiões celestiais toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra os nossos filhos, em o poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Então, fique esperto, porque nós vamos falar de algo nos próximos minutos que o diabo não gosta que nós falamos disso. Porque muitas vezes uma das armas mais poderosas que o inimigo tem para destruir as nossas vidas, ou para colocar atrapalhos, ou para impedir que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, é o oculto, é permanecer no oculto. O inimigo, ele trabalha para que ele possa colocar essas tranqueiras, esses impedimentos, e que a gente não perceba que o impedimento é espiritual e não natural. Para que a gente ache que é somente um azar, um problema da vida, uma casualidade, algo que acontece, porque se nós não percebemos que há um mover maligno naquela situação, nós não vamos tomar contramedidas espirituais, porque as coisas espirituais se resolvem espiritualmente, não naturalmente. Então nós vamos suportando e achamos, ó vida, ó azar, é assim mesmo, tudo acontece com todo mundo, e então o inimigo, ele fica satisfeito, porque ele age e não aparece, ele age e não é descoberto, mas a partir do momento que ele é descoberto, a Bíblia diz que por um caminho ele vem contra nós, mas por 7 caminhos ele vai fugir da nossa presença. É interessante que há um versículo na Bíblia. É verdade que Deus é amor, é verdade que Jesus veio para nos dar salvação, é verdade, sim, perdão para os nossos pecados, mas há um versículo na Bíblia que ele é complexo, porque ele diz assim, Jesus diz: eu não vim trazer paz à terra, mesmo ele sendo o príncipe da paz, eu vim trazer espada. Uau! O príncipe da paz diz que não veio para trazer paz à terra, mas para trazer espada. Ora, o que Jesus queria dizer com isto? Ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer espadas. A Bíblia vai dizer: para isto o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras de Satanás.
Jesus não veio fazer um acordo com o inferno. Jesus não veio fazer um tratado de paz diplomático. Você fica com isto, eu fico com aquilo, eu não invado aqui, você não invade lá. Não, Jesus veio pisar na cabeça da serpente. Jesus veio destruir todo o poder da morte e do pecado. Jesus veio para reinar e tomar aquilo que era seu e dizer: ó morte, aonde está a tua vitória? Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo, não negociar com o diabo. E por isso, quando nós começamos a falar desses assuntos espirituais, é algo que mexe com o ambiente espiritual. A gente, como pregador, sabe que é muito mais fácil pregar sobre outros assuntos, porque quando fala de desvendar o mundo espiritual, tem gente que começa a sentir dor de cabeça no meio do culto. Outros dão a vontade de levantar e sair correndo. Outros trazem uma irritação. Mas é porque há um mover espiritual para que você não ouça isto, para que você não conheça isto. Porque se você não conhece, você não tem como se defender. Mas se você conhece, se você conhecer a autoridade que há sobre a sua vida, se você conhecer aquele que está contigo, que é muito maior do que aquele que está no mundo, aí você vai começar a tomar posições diferentes, e o inimigo vai ter que passar apertado, e ele vai querer passar do outro lado da rua quando ele te vê, porque ele sabe que não você somente é cheio do Espírito Santo, mas você é cheio de autoridade espiritual. Amém? Bom, gente, esse filme, Top Gun, ele, como vocês viram aqui, a primeira edição dele foi em 1986, né? Para mim marcou muito. Eu tinha 16 anos de idade, e toda aquela marcou tanto que eu, como todos os jovens, deu vontade de ir para a Força Aérea, porque era uma mistura de máquinas aéreas emocionantes, poderosíssimas. Era o auge dos F-14, F-15, né? Os primeiros jatos com 2 turbinas, com asas móveis, que abria, fechava, e era também ainda parte da Guerra Fria. Então os Estados Unidos, como a Rússia e todas as outras nações, investiu muito na questão bélica. E não só investiu muito, mas faziam muita propaganda a respeito dos seus investimentos. Eu diria que foi o auge da aviação de caça, né? Agora, nós já estamos vendo um outro tipo de guerra acontecendo. Vocês não estão alienados, eu tenho certeza, estão vendo as notícias da guerra lá na Rússia, na Ucrânia, e nós estamos vendo que parece dar essa impressão de que essa época do auge dos caças está meio que passando. Agora são os drones, são os aviões não tripulados, né, que estão fazendo mais sucesso do que propriamente os aviões tripulados. Mas em 1986 esse era o auge. E interessante que o conceito de força aérea, só para brilhantar aqui, trazer entendimento, né, começou em 1910, eu fui pesquisar. A primeira força aérea, né, instituída. Antes de 1910, existia algum apoio aéreo, mas era através de balões, né? Os exércitos davam balões que usavam isto não só para lançar algumas bombas, algumas coisas, mas principalmente para ter uma questão de logística, ver onde é que está o exército inimigo, passar informações e tudo isso. Mas em 1910, a primeira força aérea foi instituída, e quem instituiu foi o exército francês, chamada Aeronautique. Aeronautique, por isso que eu acho que em português veio a aeronáutica, né? Que nós chamávamos lá. E ela foi usada pela primeira vez em 1910, na guerra, já no próximo ano, em 1911, na guerra ítalo-turca, né? Onde o exército italiano usou pela primeira vez aviões em missões de combate. Agora, quando eu olhava um pouquinho a respeito da questão da força aérea, nós vamos ver que a questão da força aérea, ou
a supremacia aérea, a superioridade aérea, e nós vamos ver a diferença disso já, talvez seja uma das estratégias ou uma das questões mais importantes em um conflito. A primeira coisa que um exército ou um país em conflito com outro país tenta se assegurar é ter supremacia aérea, se possível, ou pelo menos superioridade aérea. Quem domina os ares tem grande probabilidade de ganhar a guerra. Quem domina os ares tem grande probabilidade de ter sucesso no conflito. E é interessante que a infantaria, que seria o exército que vai por terra, que avança territorialmente e que verdadeiramente domina, ele só avança depois que a força aérea atingir os seus objetivos de enfraquecimento dos postos de defesa. A infantaria não avança sem antes a força aérea atingir os seus objetivos. Isso foi na Guerra do Golfo, quem lembra a Guerra do Golfo, né? Tem muita gente aqui que não é tão velhinha assim, mas lembra de uma guerra não tão longe, a Guerra do Golfo, quando o exército americano vai ali contra o exército iraquiano, que havia invadido o Kuwait. E aquela operação chamada Tempestade no Deserto, quem lembra dessa operação? Quem estava nos Estados Unidos nessa época? Poucas pessoas, mas quem estava no Brasil, mas lembra dessa guerra? Esta operação Tempestade no Deserto, ela se deu exatamente com, primeiramente, 20 ou 22 dias de somente ataques aéreos, somente a força aérea atuando, e depois, então, a infantaria entra, e já com um exército bastante enfraquecido inimigo, eles conseguem rapidamente expulsar o exército iraquiano do Kuwait. Não só isso, mas derrubar o ditador Saddam Hussein. Gente, tudo isso eu estou trazendo aqui para a gente ter um paralelo de como acontece no mundo espiritual. Existem duas denominações dentro da linguagem militar, que se diz respeito à força aérea, que a primeira denominação chama-se alcançar supremacia aérea. E a segunda denominação, que é o objetivo, é alcançar superioridade aérea. Há uma diferença entre supremacia aérea e superioridade aérea. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a OTAN, a supremacia aérea é o nível mais alto de controle aéreo. É onde um lado do conflito detém total controle dos céus da região de conflito. Não há oposição mais. Quem gosta de história e do mundo militar vai lembrar uma das guerras mais impressionantes que o mundo já viu, que foi a Guerra dos 6 Dias, que Israel lutou contra o Egito, foram quantas nações? O Egito, a Líbia, 4 ou 5 nações se aliaram contra Israel. E a guerra terminou em 6 dias. Por quê? Porque Deus estava ao lado de Israel, obviamente, e nós vemos aí, quem lê um pouco, vê vários testemunhos de aviões inimigos sendo abatidos do nada, mas em 6 dias, ou melhor, antes de 6 dias, nos 2 primeiros dias de guerra, toda a força aérea egípcia, toda a força aérea do Líbano, da Líbia e da Síria, foram destruídos em terra pela força aérea de Israel e por Deus. Todos os aviões das nações que se uniram contra Israel foram destruídos em 2 dias. Não havia avião inimigo nos céus, somente aviões da força aérea israelense. Foi uma guerra que até hoje os especialistas têm dificuldade de trazer como que eles conseguiram. Em 6 dias, as nações que se uniram contra Israel abriram mão, se entregaram, e quando
Israel então toma as colinas de Golã, né? Golã, e toma todo aquele território. Foi nessa guerra dos 6 dias. Ali eles conseguiram o que se chama-se supremacia aérea. É quando não há mais aeronave inimiga sobre o ar do conflito. Onde está sendo o conflito. Estão comigo aqui? Aula de militarismo. Amém? Poxa vida, que... Podia ter avisado, porque não deu tempo de murchar a barriga. Mas tá bom. Fazer igual a mulher, não posta sem eu ver. Gente, agora a superioridade aérea é diferente. A superioridade aérea, segundo também a OTAN e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é uma denominação que se dá em um segundo nível. É quando um lado está com uma posição mais favorável que o adversário, né? Uma denominação dentro do glossário da OTAN que fala de grau de dominância na batalha aérea, que permite que realizações de operações possam ser tomadas com o apoio da Força Aérea junto com a infantaria, mas ainda assim existe alguns tipos de perigos para esta Força Aérea que está dominante. Tá, o que isso tem a ver com as nossas vidas e com o mundo espiritual? A Bíblia diz, e nós lemos aqui no primeiro versículo, que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, e contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E um outro versículo fala nos ares. Então, nós temos uma luta que não é travada somente no campo de infantaria. Nós temos uma luta que é travada no campo aéreo, nos ares, nas regiões celestiais. E é ali que estão os nossos principais inimigos. Quando você vê, não sei se você já teve a oportunidade, né, de presenciar a atuação de um espírito imundo, de um demônio, às vezes até manifestado em alguma pessoa, em alguma situação. Quando você vê esses demônios que comumente são chamados, né, no Brasil, não sei como é que é o nome aqui, Zé Pilintra, Pombagíria, Exu Caveira, Tranca-Rua, talvez você já ouviu algumas dessas denominações. Quando você vê esses espíritos, né, chamados espíritos baixos, espíritos terrenos, manifestando, esses demônios, eles agem nas regiões celestiais, mas eles são a infantaria do inferno. São aqueles que são determinados para ocupar geograficamente territórios, corpos, vidas, casas. Já passaram por algum lugar e disseram, eu acho que tem uma cabeça de bode nesse lugar aqui, ó. Tudo que abre aqui fecha. Já viram isso assim? Ponto comercial, que até alguma coisa aqui, porque nada dá certo. E às vezes o ponto comercial é bom. Casa, chamado casas mal assombradas. Nossa, essa casa aqui, um suicidou, o outro não sei o quê, o outro aconteceu isso. Essa casa aqui, ela tem uma carga em cima dela. Às vezes lugares, geografias, regiões onde é grande o nível de assassinatos, dentro de cidades mesmo a gente vê, e não é porque é o lugar mais pobre, porque às vezes tem lugares que são mais pobres e não tem aquilo ali, no outro lugar é um lugar de promiscuidade. Então são regiões dominadas geograficamente. Esses espíritos que operam geograficamente, eles determinam qual vai ser o futuro daquela região, ou daquele bairro, ou daquela casa, ou até mesmo daquela família, ou daquela vida. Não é difícil, ou não é algo muito fora, às vezes um espírito imundo que está atuando na vida de alguém, e falar na boca dessa pessoa, e diz, não, eu fui enviado para destruir a vida dela, ela não vai ser feliz com ninguém, ela vai largar esse marido também, ela vai deixar seus filhos, porque aquele demônio veio enviado para destruir a vida daquela mulher. Também não é difícil demônios falar na vida de homens, dizer, não, eu tenho ele nas drogas, eu tenho ele no álcool, ele não vai sair, ele é meu.
Aquele demônio atua para prender aquela pessoa no alcoolismo, nas drogas, no jogo, no vício. E por mais que aquela pessoa tente se esforçar para sair, faça até em clínicas e tudo mais, não é natural, é espiritual. Então, esses demônios, eles não fazem parte da força aérea. Eles estão debaixo de um domínio, aonde a Bíblia vai chamar principados e potestades que estão nas regiões dos ares, que determinam que esses demônios, uma vez sendo atacada aquela região, aquela família, aquela cidade, aquele bairro, esses demônios são a infantaria, que agora vão tomar o território. Você vai ver, por exemplo, quando Jesus enfrenta um endemoniado, ou na verdade demônios que estavam naquele homem chamado o Gadareno. Ouviram falar do Gadareno? Amém, gente? Eu não sei porque vocês vieram para o culto hoje, mas o negócio vai ser forte. Pastor, primeira vez que eu estou aqui, eu estou ficando doido. Então já fica sabendo como é que é. Isso aqui não é religião, isso aqui é mundo espiritual. Mas não tenha medo de nada disso, porque Jesus morreu e nos deu, e ressuscitou, e nos deu autoridade sobre todo principado, toda potestade, todo espírito imundo, e eles já estão debaixo dos nossos pés. Amém? Então Jesus encontra o famoso Gadareno, você lembra da história? Amarravam ele quebrava tudo, ele andava nu nos sepulcros, morava nos lugares de morte, nos cemitérios e tudo isso. E chegando ali, Jesus pisando naquela cidade chamada Gadara, porque era uma região de 10 cidades, Decápolis, a Bíblia vai falar assim, veio o Gadareno e se prostra, diante de Jesus. Se prostra e diz, o que temos nós contigo? E Jesus, então, reconhece que aquela prisão não era uma prisão de homens, era uma prisão espiritual. E repreende aqueles demônios, porque ali havia uma legião. Era mais de um demônio, eram vários demônios que ocupavam. E ele dominava toda aquela região. Era um principado que manifestou naquele homem. E então, quando Jesus repreende, eles queriam ficar na região. E lembra qual foi a proposta? Deixa a gente ir para os porcos, porque eles queriam permanecer na geografia. Interessante que Jesus permite que eles vão para os porcos. E sabe o que os porcos fizeram? Não sabendo como resolver a situação, se mataram. Os porcos não suportaram a presença de espíritos imundos. Às vezes eu acho que os porcos são mais inteligentes que os homens. Não porque a gente tem que se matar e não precisa disso, porque nós temos uma solução. É só deixar que o Espírito de Deus encha a nossa vida e entre na nossa vida. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira sobre todo espírito imundo. Aonde habita o Espírito do Senhor, os demônios não podem habitar. E é interessante, então, que a supremacia aérea e a superioridade aérea, qual será que é a nossa realidade no mundo espiritual? Será que a Bíblia diz que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos numa região de conflito? A gente só vai estar numa região de paz quando nós estivermos com o Senhor. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso nós somos embaixadores do reino de Deus. Não é o nosso país, mas é a nossa embaixada. Nós representamos os princípios do reino aqui na terra, mas a terra jaz no maligno. Aqui tem demônios, foi entregue a Satanás esta terra. Será que nós estamos aqui nessa terra em uma condição de supremacia aérea ou em uma condição de superioridade aérea? Quem acha que é supremacia aérea, levanta a mão. Quem acha que é superioridade aérea, levanta a mão. Amém. Vamos ver na Bíblia. Daniel capítulo 10, versículo de 11 a 14, diz assim. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois eu sou um enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé e tremendo.
Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes, veio para me ajudar. Então eu tive vitória sobre os reis da Pérsia. E agora vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Olha aqui, a Bíblia mostrando uma cena de combate aéreo. Daniel quis buscar de Deus uma intercessão pelo seu povo, uma melhora pela sua nação, entendeu que era a época de Deus restaurar a sorte de Israel, e começa a jejuar e orar por 21 dias, clamando a Deus por uma resposta, por uma direção. Chega o anjo do Senhor, depois de 21 dias, ele diz: Daniel, pode se levantar, pode sair dos joelhos, pode parar de orar, porque eu cheguei para te trazer a resposta. E aí então ele mostra uma amostra do que aconteceu nas regiões celestiais. Ele diz: na verdade era para me ter chegado 21 dias atrás, porque desde o dia que você começou a orar, e interceder e jejuar, eu já vim. Mas houve um conflito nas regiões celestiais, houve um conflito nos céus, porque eu vi ali príncipes, reis da região da Pérsia, que me resistiram. Houve guerra nas regiões celestiais, e eu quase não consegui chegar aqui, mas graças ao Senhor que enviou um reforço, Miguel chegou com seus anjos, e ele me ajudou. Então nós vencemos aquela batalha aérea, e agora eu pude chegar até você com a resposta de Deus. Ora, essa passagem me mostra que, os céus não estão limpos. Enquanto nós estivermos aqui, não há supremacia aérea, mas há superioridade aérea. Porque maior aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Há um versículo bastante complexo. Judas, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas quando o arcanjo Miguel, lutando com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse versículo, os teólogos ficam doidos com ele. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? O que o diabo queria fazer com o corpo de Moisés? A Bíblia vai dizer que quem enterrou Moisés, quem sepultou Moisés, foi o próprio Deus. E que tipo de batalha é essa? A qual o diabo queria tanto o corpo de Moisés, mas não conseguiu o corpo de Moisés. Porque Miguel lutou contra Satanás, para que o diabo queria. Por que ele queria? Aí alguns teólogos têm, queria porque Moisés tinha matado lá um egípcio, então era direito, ele era matéria, era direito de ter o corpo dele. Não sei, os teólogos dizem isto, e Jesus não havia morrido ainda. Alguns teólogos dizem que o diabo queria usar o corpo de Moisés para fazer do corpo dele um ídolo. Moisés até hoje é para muitos um ídolo. Muitos seguem ainda a lei de Moisés e não seguem a graça de Jesus. Imagina se tivesse o corpo dele. Alguns pensam que o diabo queria fazer com Moisés, porque Moisés era filho de Faraó. E os faraós, eles eram embalsamados no seu corpo, porque eles acreditavam que se o espírito não encontrasse um corpo inteiro, eles não tinham como viver uma outra vida. Pode ser, são especulações teológicas. Talvez, e é o que eu penso, o diabo queria o corpo de Moisés, porque queria impedir que Moisés ressuscitasse, porque talvez na cabeça do diabo, Moisés era o Cristo.
Assim como o corpo de Moisés não ficou com o diabo, o corpo de Cristo não ficou com a morte. Era somente sombras do que ia acontecer. O corpo de Cristo ressuscitou em glória. Mas a palavra não é sobre o que era o corpo, mas a palavra é sobre guerras no mundo espiritual. A guerra no mundo espiritual. Porque você acha que você ora muitas vezes e demora para chegar a sua resposta. Porque você começa a orar muitas vezes, você busca a Deus muitas vezes, e parece que tem dias que o céu está fechado, a sua oração não passa do teto da sua casa. Porque você muitas vezes começa a orar e parece que vem uma angústia para que você cale a boca, feche a boca, como se alguém tivesse com a mão na sua boca para você não abrir os seus lábios. Quantos já não tiveram sonhos, talvez até dormindo à noite, que queria falar e a voz não saía? Alguém já passou por isso? Queria gritar, queria pedir socorro e a voz não saía, e era algo desesperador. Sonhos de morte, pesadelos. A Bíblia fala sobre o terror noturno. Sim, nós somos atacados muitas vezes quando nós estamos dormindo. Há um mundo espiritual, crendo ou não crendo, existe um mundo espiritual. Há uma guerra sendo travada neste momento. Há uma guerra sendo travada nesse momento. Aquele filme, Top Gun, ele não só acendeu esse sentido de estarmos preparados para a guerra espiritual, entendemos a guerra espiritual, mas acendeu o sentido de nós conhecermos as armas que nós temos. E não só conhecer, mas sermos habilidosos para usarmos as armas que nós temos, que são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza de Satanás. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa com certeza que tem o seu intelecto bom, mas como eu, se colocar você, ou colocar a mim, eu dentro de um cockpit, de um caixa desse, e dizer, faz alguma coisa, eu choro. Eu não sei. É tanto botão. Perigoso eu puxar o negócio e voar. Saltar dali, já está. Por quê? Porque a arma é poderosa, a arma pode libertar uma nação inteira, a arma pode trazer a salvação para um conflito terrível. Sim, é poderosa, tem os mísseis, tem tudo, voa a uma velocidade de 3 vezes, 4 vezes a velocidade do som, ela é poderosa. Mas se não tiver alguém que saiba pilotá-la, ela não faz diferença. Assim são as armas de Deus para nós. A oração é poderosa, o louvor é poderoso, as armas nossas são poderosas em Deus para destruir toda a armação do diabo, mas se nós não soubermos operar essas armas, e qual operar, na hora de operar, se nós não treinarmos, se nós não formos para a academia daqueles que são guerreiros de Deus, se nós não nos convertermos em Top Guns espirituais, as armas estarão e continuarão sendo ali, e a gente vai estar tendo derrotas no mundo espiritual. Para que serve o jejum? Para que serve a oração? A oração não é uma fonte daquelas que a gente joga uma moedinha e faz 3 desejos. Não, existe oração de intercessão por outras pessoas. Existe oração estratégicas onde Deus nos mostra pelo que orar e quando orar. Existe oração que tem hora para ser feita, não pode ser feita de dia, tem que ser feita de madrugada. Existe oração que tem lugar para ser feito, não pode ser aqui, sobe o monte e lá clama ao teu Deus. Muitas vezes é no monte, muitas vezes é no lugar que Deus vai te levar, muitas vezes é no lugar que Deus vai te indicar. Existem orações certas para momentos certos, a hora certa, a forma certa. Existe oração que a gente faz de joelho, mas existe oração que a gente faz de pé. Diante do meu Deus eu me humilho e me ajoelho, mas diante do meu inimigo eu me coloco de pé. E por isso o anjo disse, agora Daniel, você já se humilhou diante do seu Deus, mas coloca-te de pé, porque eu vou falar contigo o que você vai fazer no mundo espiritual.
Quando nós vamos agir no mundo espiritual, não é de joelhos, é de pé. É de pé. Josué estava de joelhos, chorando a morte de Moisés. Estava prostrado, chorando a morte de Moisés. Deus chega até ele e diz: Josué, homem valente, levanta-te. Levanta-te. Porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Levanta-te diante dessas muralhas, levanta-te diante das dificuldades, levanta diante das agressões espirituais contra você, levanta-te, porque eu vou ser contigo, homem valente. Tão somente crê, e você verá a glória de Deus. Nós temos que aprender mais de oração. Quantos livros de oração você já leu? Nunca li, pastor. Achei que orar era uma coisa só. Não é uma coisa só. É como esses caças que tem muito botão. Se você apertar o botão errado, vai sair a bomba errada. Tem missões que você tem que usar um tipo de míssil. Tem missões que você tem que usar um outro tipo. Tem missões que tem que ser um míssil inteligente, para não trazer dano. Tem missões que tem que ser arrasa quarteirão. Se você não souber as armas, os tipos de orações, você vai ser uma pessoa que vai ficar aí, tropeçando. Adoração é uma arma de guerra. Quando nós adoramos no mundo espiritual, é como se fossem aquelas bombas de fumaça que confundem o inimigo. Ele quer te achar, ele não te acha, porque a oração, ela gera uma nuvem de adoração, aonde o diabo fica cego, aonde ele não sabe o que está acontecendo e ele fica confuso. Ele fica tão confuso, que ele começa a combater contra outros, e quando ele descobre contra quem ele está combatendo contra ele mesmo. A Bíblia diz que assim foi, quando cercaram o povo de Deus, e ali os inimigos estavam lá fora, sitiando a cidade, e Deus disse: vos darei, e nesta peleja vocês não terão que pelejar, somente adorem. E eles passaram uma noite inteira adorando ao Senhor, com o exército cercando lá fora, e de repente o exército inimigo começou a ficar confundido. Por que eles estão adorando? Que adoração é essa? E eles começaram a guerrear um contra o outro, e eles se mataram lá fora, e eles tiveram que sair somente para colher os despojos. Eu lembro de uma experiência como igreja, que nós vivemos alguns anos atrás, há uns 18 anos atrás. A cidade de Balneário Camboriú, uma orla de 7 quilômetros, Deus estava fazendo algo na cidade, a igreja estava crescendo, as outras igrejas crescendo, um avivamento, algo que nunca a igreja tinha vivido. Na época, o prefeito da cidade, ele não era cristão, mas a esposa dele era cristã, e ela pedia para fazer reuniões de oração, e veio a informação de que estava para haver um grande evento na cidade, um evento de nível nacional e internacional, que ia totalmente contra os princípios da palavra de Deus, ia totalmente contra a fé cristã, ia ser uma afronta para a cidade. É como se algo terrível ia acontecer com aquela cidade. Não vou especificar exatamente que evento é, mas era algo maligno, satânico, e nós sabemos que o diabo queria marcar um território, queria fazer um ato profético ali, trazendo pessoas que não servem a Deus e que servem a demônios para dentro daquela cidade. E a esposa do prefeito disse: pastores, meu marido não tem o que fazer, porque ele é um prefeito da cidade, e ele não pode dizer não a algo, porque senão ele vai estar, ele é prefeito de todos, ele já tentou fechar todas as portas para que não fosse aqui, mas o Ministério Público o proibiu, e se ele fizer, ele vai ser, vai responder por discriminação religiosa, discriminação dessa maneira. E nós entendemos que mesmo o governante não querendo, ele não tinha força para resistir. Tem coisa, meu irmão, que não é natural, tem coisa que só a igreja resolve. Ei, tem coisa que não dá para deixar para o presidente, não dá para deixar para o governador, não dá para exigir do policial, tem coisa que só a igreja
resolve. A Bíblia diz que nós fomos levantados para restaurar as cidades arruinadas de geração em geração. Assim como aquele bairro era o bairro da violência, era o bairro da promiscuidade, quando a igreja entra ali, a região tem que ser mudada. Tem coisa que só a igreja muda. E nós reunimos a igreja. E eu lembro como se fosse hoje. Nós começamos a fazer marchas proféticas na praia, ungindo a praia, profetizando. Balneário Camboriú é do Senhor Jesus. Nós não aceitamos nenhuma ação maligna, nenhum espírito imundo. E a igreja toda jejuou, até as crianças jejuaram. Nós jejuamos, nós ungimos, nós clamamos, nós entramos nas regiões celestiais. Alguns meses antes do evento, já estavam vendendo, todos os hotéis de Balneário já estavam com reservas totalmente cheias dessas pessoas que viriam de fora para aquele grande evento ali que seria uma maldição. De repente a gente ouve notícias de que o evento havia sido cancelado, e nós glorificamos ao Senhor. E o que aconteceu? Porque muito investimento, tudo já, e fomos descobrir que dentro do centro de organização do evento, que eram pessoas de vários estados, que estavam fazendo esse grande evento ali, um brigou com o outro, um achou ruim que o outro saiu na frente, e eles brigaram entre si, e foi uma confusão, que eles decidiram anular esse evento, e já se passou 18 anos, e todo ano eles dizem que vão fazer lá, mas não conseguem fazer, porque foi fechado os céus, porque os anjos agiram, porque houve guerra no mundo espiritual. Meu irmão, não é porque você está aqui nos Estados Unidos, não, a tua família está no Brasil. Se você acionar a força aérea, os anjos do Senhor vão lá, naquele hospital, naquele lugar, e vão guerrear pela tua casa, pela tua família, e Deus vai te dar a vitória. É para isso que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor se movem, são como caças. Um anjo. Quantos? Um anjo que colocar o pé na sua situação é poderoso. A Bíblia fala de um anjo que destruiu em um dia mais de 140 mil soldados. Um anjo somente, um. Basta que os céus se movam. Pastor, mas e aí, os demônios estão por aí também? Eu sei, vai ter guerra, às vezes demora um pouco. Às vezes a gente coloca eles numas frias. Eles têm que desembanhar a espada, e é espadada para cá e para lá, porque os demônios são anjos caídos. Mas mais poderoso é aquele que está conosco. Mais poderoso. 2 Reis, eu vou terminar com isso. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 13. Antes de ler, olhe para uma pessoa que está perto de você e diga assim: é mais poderoso aquele que está conosco. Agora para uma outra pessoa que você não disse isso: e é mais numeroso aqueles que estão conosco. E diz assim: ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, para aí, olha aqui para mim. O rei da Síria, ele armava seus planos de guerra contra Israel. Armadilhas, estratégias. E quando ele colocava em ação as estratégias, Israel estava preparado, e já sabia com antecedência aonde eles estariam, quais eram as armadilhas, e nada funcionava. O rei da Síria, ele ficou tão irritado com isso, que ele disse: tem um espião no nosso meio, e hoje eu vou matar esse cara. E chamou seu conselho de guerra. E ele estava disposto a descobrir quem é que estava levando os planos de guerra para o rei de Israel. Porque não é possível, coisas que nós tratamos nessa sala, que o rei de Israel fica sabendo. E aí, ele estava disposto a matar todo mundo, se fosse necessário. E começou a pressionar eles, quando de repente um deles disse: não é um espião, não é nenhum de nós. Então o que é? É que em Israel existe um profeta, e esse profeta sabe o que o Senhor pensa e o que a gente decide aqui, e avisa o rei de Israel.
Mesmo, ele não precisa estar aqui para ele saber o que a gente decide. Ele fica sabendo lá. Tem uma aeronave hoje que não é desses caças bonitos, mas é uma aeronave que ela voa na estratosfera. Ela só tem um objetivo: saber o que está acontecendo e passar para o Pentágono. Nós temos aeronaves assim no mundo espiritual. Tem anjos que traz para nós informações que vão nos ajudar nas nossas orações. Ora por isso. Ora porque o diabo está tentando roubar o seu filho dessa maneira. Ora porque o diabo quer usar aquela companhia. Ora porque o diabo quer usar aquela amizade. Ora porque o inimigo quer colocar essa enfermidade. Ora porque o diabo está corroendo para derrubar esta coluna. Existem anjos que trazem informações para as nossas orações. Seguimos aqui. Então ele enviou para lá, porque ele ficou nervoso. Falei, então eu vou matar esse profeta. Acabou. Uma grande tropa com cavalos de guerra. Mandou um pelotão inteiro para prender um homem, que nem era militar, era um profeta. Chegaram e cercaram a cidade à noite. O servo do homem de Deus, o discípulo do profeta, levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saiu, viu aquela tropa, com cavalos de guerra, homens de guerra, e haviam cercado completamente toda a cidade. Então exclamou: ai meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Ei, é grande a fúria de Satanás contra você? Eu tenho uma resposta para você: não tenha medo. Por quê? Porque o medo é a fé ao contrário. O medo é uma certeza de que o pior vai acontecer. Lança fora todo medo. Ele vem, mas nós devemos vencer o medo pela fé. E aí diz assim: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então orou o profeta: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu nas colinas estavam cheias de cavalos, carros de fogo e um poderoso exército celestial. Muito maior. Se o inimigo levantar 1000 contra você, Deus tem 100.000 à disposição para te livrar. A gente vai ter luta. Ainda não temos a supremacia, mas temos a superioridade. E quando chegará a supremacia, pastor? Quando nós estivermos nas regiões celestiais com o Senhor. Lá nós vamos voar daqui para lá, ser transladados. Lá o demônio não vai entrar. Lá não vai ter oposição. Lá será a supremacia de Deus. Nenhum incircunciso entrará nesse lugar. Nenhum daqueles que não foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro entrará nesse lugar. Os demônios serão lançados no lago de enxofre. Satanás será lançado e preso no lago de enxofre. Não haverá nenhuma resistência. Quando nós começamos aqui, veio uma pergunta e disse: por que esse filme fez tanto sucesso? E agora tem o Top Gun 2, né? Muito legal também. Por que fez tanto sucesso? Porque era cultura pop. Porque aquelas máquinas voadoras. Porque aqueles jovens sarados jogando, né? Isso,
vôlei. Porque não, eu acredito que esse filme fez tanto sucesso, porque tocou na nossa natureza, minha e sua. Qual é a minha natureza e sua? Nós não somos da terra, nós somos dos ares, nós fomos feitos para as regiões altas. A Bíblia vai dizer que nós não somos galinha, mas nós somos como águias, nós somos como águias que nos renovamos e que estamos nas regiões celestiais. Nós fomos feitos para os céus. Então mexeu em algo lá dentro da nossa constituição. Nós não fomos feitos para estar presos aqui. Nós vamos passar por isso aqui, mas nós vamos viver nas regiões celestiais. Nós fomos feitos para os céus. Por isso mexe tanto com o homem o voar. Por isso mexe tanto com o homem o poder sair, ir para outros planetas, transcender toda limitação. Isso não é orgulho, isso não é vaidade, isso é a nossa natureza dizendo: nós não seremos limitados a nada, nós estaremos com o Senhor nos céus dos céus. Eu quero que você fique em pé nesse momento.